Estamos de volta, esse é o TVB, é meio-dia, obrigado pela audiência. Temperatura em Joinville agora meio-dia 49, temperatura em 21 graus. Chegou o momento esperado, momento de entrevista, vamos falar sobre os direitos e deveres. Roda a vinheta. Está com a gente aqui o doutor Ismael Alves dos Santos, ele que sempre, toda semana, traz uma novidade, traz uma informação, porque a questão do direito, muita gente não tem o contato. E o senhor vem aqui justamente para tirar as dúvidas. Vamos falar sobre direitos e deveres dos consumidores. Exato, Jackson. Hoje, muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre essa questão dos direitos e dos deveres, né? Em especial para que haja uma conscientização que não há só direitos, né? Há deveres também. Esse campo quando você entra nos direitos de consumo, ele é um leque muito grande, né? Hoje a gente pode fazer um apanhado geral do que mais hoje tem uma tendência de direitos e deveres do consumidor, principalmente quando transação comercial, compra, venda, o que teria de destaque para hoje? Jackson, o direito do consumidor, ele é tão importante, o leque é tão amplo que o próprio Constituinte de 88, na Constituição Federal de 1988, Constituição essa que está em vigor desde 5 de outubro de 88, lá no artigo 5º, inciso 32, ele já previu a regulamentação dessas relações de consumo por meio de um código próprio. Veja só, a importância do direito do consumidor, ela é tão grande que o Constituinte de 88 inseriu essa questão da codificação de normas nesse sentido lá na própria Constituição, na origem. Então, e aliás, a Constituição Federal de 88, a Constituição brasileira, é a primeira Constituição que trata de matéria relativa a consumidor, no seio da Constituição. E aí, depois disso, ali no artigo 170, ainda da mesma Carta Política de 88, parágrafo 5º, lá, inciso 5º, o legislador também, quando tratou da ordem tributária e financeira, falando da liberdade de comércio, falando da liberdade de empreendimento no Brasil, ele colocou ali, ele estabeleceu algumas regras para o empreendedor e para o empresariado brasileiro, no sentido de que ele teria total e plena liberdade para ele desenvolver suas atividades no Brasil, mas com algumas obrigações. E dentre essas obrigações, ele trata ali no inciso 5º da obrigação de proteção ao consumidor. E, por fim, ainda relativamente à Constituição de 88, nos atos das disposições constitucionais transitórias, artigo 48, o legislador também estabeleceu prazo de 180 dias para, após a promulgação da Constituição, repita-se em 5/10/88, formalizasse as normas de relações de consumo através de um código próprio. Aí, esse prazo que ele estabeleceu ali, de 180 dias, não foi cumprido. Estabeleceu-se lá que ele teria 180 dias para codificar normas e publicar essas normas para que elas gerissem as relações de consumo. Isso em especial porque o consumidor, como é sabido, né, todo mundo sabe, o consumidor ele é sempre a parte mais fraca na relação de consumo com o fornecedor. Então, ao legislador, coube trazer normas para proteger esse consumidor contra abusos do empreendedor, abusos do prestador de serviços, abusos do fornecedor. Infelizmente, aquele prazo de 180 dias que ali ele estabeleceu nos atos das disposições transitórias constitucionais não foi cumprido. Mas, em 11 de setembro de 1990, eles publicaram a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Direito, Código de Defesa do Consumidor. E ali começou a declinar o rol dos direitos e das obrigações do consumidor. E aí declinou uma série de direitos. Direito à proteção contra riscos do produto, direito à proteção contra a sua saúde, contra a sua própria vida, direito de troca do produto, estabeleceu prazo para que o consumidor pudesse trocar os produtos e veio estabelecendo regras ali. Então você veja como você colocou aí, um leque tão amplo e tão importante que mereceu atenção especial do Constituinte, do legislador da Constituição desde 1988. A informação, ela é acessível, as pessoas conseguem interpretar, porque eu vejo quase em todos os estabelecimentos tem lá um livrinho Direito do Consumidor. Agora, se perguntar dentro de um comércio, quem que lê, quem que pega, como que você vê essa relação do direito do consumidor e a informação?
É precária, Jackson, é muito precária porque a nossa cultura, ela não nos instrui a essa leitura. O próprio fornecedor, ele tem aquele código lá, como você colocou, só para cumprir a norma, porque é uma obrigação que se lhe impôs, de ter um código à disposição do consumidor. Mas geralmente nem ele consulta e muito menos o consumidor. Então, ele só consulta quando ele é demandado numa questão, por exemplo, a troca de um produto. Como é que se dá a troca de um produto? Aí o consumidor vai lá, olha, eu quero trocar o produto. Aí lá vai o fornecedor e abre o CDC, que está ali à disposição dele, e dá uma olhada e tenta localizar de que forma que ele vai operacionalizar aquela troca. Inscreveu o consumidor nos órgãos chamados de proteção ao crédito, SPC, Serasa, aqui tinha o SCI antigamente e tal. Aí vai lá o consumidor reclamar que a negativação é indevida, por exemplo. Aí nessas ocasiões ele consulta. O consumidor menos ainda, ele vai lá, ele vai às escuras. Ele não consulta, porque é cultural, infelizmente é assim. Eu acredito que uma das grandes reclamações do comércio é a questão das trocas, né? Principalmente na compra de um eletrodoméstico, no eletroeletrônico. Comprei, estragou, passou 3 dias, vou lá na loja e quero de volta. Mas a garantia é do fabricante, não é do lojista. Isso sempre tem gerado conflitos e problemas judiciais, justamente as ocorrências de PROCON é corriqueiras, né? Como que se deve se portar, por exemplo, na compra de um eletrônico? Estragou, loja ou fabricante? Interessante a pergunta, Jackson. E essas questões, geralmente, elas ocorrem por conta da ausência de prática de um dos deveres do consumidor. Um dos deveres do consumidor aí é o dever de previdência, é o dever de cuidado, é o dever de atenção. Se você analisar o Código de Defesa do Consumidor na íntegra, são poucos ali, de fato, escritos expressamente os deveres que se impõem ao consumidor, porque o Código foi concebido principalmente e, sobretudo, para a proteção do consumidor, por causa daquela relação que nós falamos no início, relação de hipersuficiência e hipossuficiência. O consumidor é tido como hipossuficiente, uma pessoa na acepção da palavra, pobre, e o fornecedor, na acepção da palavra, uma pessoa jurídica geralmente pessoa jurídica hipersuficiente, rica. Então a diferença entre um e outro é grande. O rico ele consegue contratar bons advogados, consegue contratar uma boa estrutura e tal, e aí por diante. E aí a visão do Constituinte é que o pobre ali não conseguiria. Então o Código foi concebido para proteger essa pessoa. Só que aí, nesses casos, como você colocou, e aí, em razão disso, ele editou poucos deveres para o consumidor, porque não era essa a tônica. Mas, mesmo assim, há alguns deveres fundamentais, dentre eles, esse de previsão. Então, vai comprar um produto, tem que analisar o produto com muito detalhe, tem que pesquisar, tem que verificar se aquele produto costuma ou não gerar problemas. Ele tem que fazer isso. Normalmente, ele não faz. Aí, a questão da troca. Você colocou ali, ele constatou 3 dias depois o problema. Onde ele vai? Ele vai inicialmente na loja. Só que a loja não é responsável pelo produto em termos de composição do produto. Ela é responsável pelas relações de comércio ali com o consumidor. Aí ela repassa aquela situação para o fabricante. O fabricante, por seu turno, tem lá uma assistência técnica. E aí aquele produto é endereçado à assistência técnica e o fornecedor fica meio que a descoberto. Então a melhor forma aí dele solucionar essa questão é a previdência, ele estar atento. Agora, tem uma situação em que você colocou que é bem importante de se analisar, que é, por exemplo, o vício de surpresa. Ele compra um produto novo, está em perfeitas condições, ele adotou todas essas medidas cautelares de observação, de análise do funcionamento do produto, e mesmo assim o produto deu problema. Então, o que ele faz numa situação dessa? Ele pode exigir a troca, mas desde que ele comprove que o produto foi adquirido em perfeitas condições e o surpreendeu com um defeito grave. Aí ele pode exigir a troca. Essas trocas, normalmente, aí abrindo um pouquinho o leque, elas são possíveis quando ele compra, são bem facilitadas, na verdade, quando ele compra o produto por meio eletrônico, por telefone ou pela internet. Hoje é muito comum isso, e aí ele não tem acesso, não tem contato com o produto antes do produto chegar. Então ele acaba realmente não tendo condições de fazer essa avaliação prévia. E aí, por conta de não fazer essa avaliação prévia, ele tem aí um leque maior, uma possibilidade maior. Ele tem 7 dias para ele se arrepender.
Então, nesses casos, é melhor para ele. Quando ele compra o produto por um sistema virtual, ele tem um prazo maior. Agora, no físico já não tem. Já no físico ele não tem, porque no físico é imposto a ele, e aí por isso que eu falei dos deveres, é imposto a ele verificar o produto com antecedência. Porque aí meio que divide a responsabilidade, né? Ele não fez a análise correta do produto, tá? Então é por aí. Para o próximo programa, eu vou lançar um desafio. Eu gosto de colocar, como se diz no jargão, né? Colocar numa fria. Eu quero fazer algumas perguntas que você pode responder no outro programa. Se a mulher está grávida, vai fazer, a pessoa que está, a médica que está fazendo acompanhamento, ela vai indicar um local de ultrassom. Ela pode indicar um específico ou passar uma lista de vários? Se é um dentista, precisa fazer um raio-x, a fotografia do dente, ela deve indicar apenas um endereço ou vários? Se ele é um médico, né? Oftalmologista, se ele vai fazer um exame dos olhos, ele deve indicar apenas um ou vários? O que é ético, o que é venda casada? Está lançado o desafio para o senhor. Vou responder assim, numa palavra, ele tem que indicar vários. Isso é o ético, ele tem que indicar vários. Quanto à venda casada, a gente fala no próximo programa, e aí vamos explicar um pouquinho melhor por que ele tem que indicar vários também. Muito obrigado pela sua participação.